Então sejam muito bem-vindos a mais um dia de Insight. Essa que é a plataforma de ensino da nossa igreja Church in Connection. E hoje nós vamos estudar o capítulo 3 de Efésios, a carta que o apóstolo Paulo escreve da prisão. Espero que você esteja aí na sua casa ou aqui presencial com o seu livro Insight da prisão. Abre aí no capítulo 3 e vamos fazer uma leitura para nós iniciarmos. Olha só. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo a revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos outros, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Olha só, então hoje nós vamos aprender acerca desses 21 versos do capítulo 3 de Efésios. O apóstolo Paulo começa já dizendo: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós gentios. A primeira palavra importante, uma palavra-chave no texto, é a palavra causa. Quero que você rabisque ela, e ela fala a respeito de o motivo pelo qual nós nos movemos. Existe uma causa pela qual nós fazemos o que fazemos. Existe uma causa pela qual nós vamos frequentemente à igreja. Existe uma causa pela qual nós evangelizamos. Existe uma causa pela qual nós estamos aqui hoje ensinando a palavra de Deus. E essa causa, ela não é limitada a uma denominação, ela não é limitada a um movimento, não é limitada a um indivíduo. Essa causa, ela é a causa suprema pelo qual nós fazemos todas as coisas. Então olha só, apesar de que no ambiente da igreja nós temos vários membros
cumprindo as suas determinadas funções, todos os membros do corpo cooperam por uma causa maior. Quando nós falamos do corpo físico, todos os membros cooperam, né? O fígado, os órgãos, o rim, o coração, cada um faz a sua determinada função cooperando por um propósito maior, gerar vida no ser humano. Assim também é a igreja de Cristo. E a igreja também, ela é um agente que vive por uma causa ainda maior do que a própria igreja, que é o reino de Deus, que é o cumprimento dos propósitos eternos de Deus. Na Bíblia Sagrada, essa causa ela vai ser chamada, por exemplo, pelo apóstolo Paulo, também de desígnio. Ele fala: quando eu estive com vocês, eu não deixei de pregar a vocês todos os desígnios de Deus. Essa causa pela qual nós nos movemos, ela é muito maior do que nós enquanto pessoas, nós enquanto instituição religiosa, nós enquanto corpo de Cristo e nós enquanto reino de Deus. Ela é a vontade de Deus sendo cumprida no tempo, no espaço e na história. Então é muito importante saber e contemplar, viver um evangelho contemplativo, onde nós não apenas nos movemos, mas compreendemos aquilo que estamos vivendo e o porquê estamos vivendo, o porquê fazemos. Isso dá mais significado à nossa vida. Já vai aí um insight para você que discipula. Ensine o seu discípulo que ele não se move pelo pastor Tiago, pela pastora Kézia, ele não se move pelo líder, ele não se move por outra coisa a não ser por essa causa que Paulo está se referindo. É por essa causa que Paulo diz: eu sou prisioneiro de Cristo. Então existe uma causa maior pela qual nós fazemos o que fazemos. A segunda coisa importante é que Paulo diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro. Então Paulo está dizendo que ele é prisioneiro por causa da causa. Olha o trocadilho. Ele é prisioneiro por causa da causa. E que causa é essa? Ele vai dizer: eu não sou prisioneiro de Roma, eu não sou prisioneiro de outra coisa a não ser do próprio Cristo. Paulo entendia que apesar de ele estar em uma prisão, algemado, apesar de estar sentenciado muitas das vezes à morte, ele entendia: olha, eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo. Toda a minha vida, os naufrágios que eu tive, as pedradas que levei, os momentos de quase morte que tive, as ameaças que sofri, as vezes que fui enxotado, as vezes que fui expulso, tudo isso tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele entende que ele não é prisioneiro de Roma, ele é prisioneiro de Cristo. E Cristo entendeu tanto isso, que Jesus disse certa vez a Pedro, enquanto Jesus estava no Getsêmani, e os soldados chegam para prender Jesus, Pedro, quem sabe com sua consciência pesada, porque Jesus insistentemente disse para ele à noite: você não pode vigiar comigo, e ele dormia, e de repente ele acorda, Jesus está sendo preso, e quem sabe a consciência pesa, ele tira da sua espada e, numa tentativa de defender Cristo, ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote. E Jesus olha para Pedro e diz, isso lá em Mateus 26, 53, acaso pensas que eu não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? É mais ou menos o seguinte: Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu não preciso de você e nem de 12 discípulos para me defender. Você não entendeu o que está acontecendo aqui. Se eu quisesse, eu pediria 12 legiões de anjos. Então olha só, Jesus está dizendo algo para Pedro, e esse algo é: eu estou no controle da história. E é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: a minha vida, ela está sob o controle de Deus. Olha só o que Jesus disse para Pilatos em João 19:11. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E Jesus disse: nenhuma, absolutamente nenhuma autoridade você teria sobre mim, se do alto não te fosse concedida. Mais uma vez, Jesus está dizendo para Pilatos: eu estou no controle. Mais uma vez, Pedro está dizendo para a igreja de Éfeso, Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso: Jesus está no controle. Ele sempre está com as rédeas da história em suas mãos. O motivo, Paulo diz: eu sou prisioneiro de Cristo por amor de vós. O amor é o porquê Paulo estava preso. Qual que era o motivo? O que movia o coração de Paulo a aceitar a condição da prisão? O amor pelas almas, o amor pelas pessoas, o amor que é o mesmo amor que Deus tem pelas pessoas. Então olha só,
O objeto do teu amor não pode ser diferente do objeto do amor de Deus. Nós amamos aquilo que Deus amamos e nós odiamos aquilo que Deus odeia. Anote aí no seu livro, vou dar uma pausa suave para você fazer a sua anotação e a gente vai continuar. Ele continua no verso 2 dizendo assim: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, concedida a vós outros. Essa palavra dispensação, eu não quis entrar no mérito dela no capítulo 1, apesar dela também ser usada no capítulo 1, porque o capítulo 1, vocês lembram, a gente foi muito devagar, é um texto muito profundo, então eu deixei para falar sobre ela no capítulo 3, e essa palavra dispensação, ela tem origem no grego em pelo menos duas palavras. A palavra oikos, que é a palavra casa, e nomos, ou nomo, que representa a lei. Se você pegar em algumas traduções, onde essa palavra grega oikonomos é aplicada, ela está mais ou menos como oikonomia. E claro, é daí que origina a nossa palavra, na nossa língua do português, economia. Oikonomos, ou dispensação, fala a respeito de economia. Se nós fôssemos dar uma tradução mais correta, seria a lei da casa, a forma de organização, a forma que a pessoa encontra para uma economia, uma organização. Ao longo da história, nós sabemos que Deus administra a história de várias formas, e dentro dessas várias formas onde Deus decide administrar a história, seja no Antigo Testamento, de várias formas no Novo Testamento, nós vamos entender hoje que a sabedoria de Deus, ela é plural, né? A multiforme sabedoria de Deus. Olha só, algumas correntes teológicas, elas preferem usar esse termo dispensação para mostrar como Deus decide administrar a história durante todo o processo da existência, desde a criação até a consumação. E por isso, eu quero abrir aqui, existe uma corrente teológica muito difundida no Brasil, que é a corrente do dispensacionalismo. Só para que você entenda como funciona a aplicação desse entendimento de dispensação. O dispensacionalismo, ele acredita que Deus, ele lida com a história desde a origem até a consumação em 7 dispensações, ou seja, 7 formas de Deus administrar a história, de Deus se revelar na história e de Deus se relacionar com o homem no processo histórico. Eu vou um pouco mais devagar para que você quiser anotar e pesquisar, comparar também com outras correntes teológicas existentes. A primeira seria a dispensação da inocência, ou edêmica, ou seja, a dispensação onde não havia ainda o pecado. Ela está lá em Gênesis, do capítulo 3 ao capítulo 8. Segunda dispensação, dispensação da consciência. Ela está lá em Gênesis, de 9 a 11. Terceira dispensação, a dispensação do governo humano. Ela vai de Gênesis 12 a Êxodo 19. Dispensação patriarcal, ou dispensação também chamada dispensação da promessa. Ela vai de Êxodo 20 a Atos capítulo 1. Dispensação da lei, ou chamada também de mosaica. Ela vai de Apocalipse 2 a Apocalipse 20. E a dispensação que seria esse período em que nós estamos vivendo, o período da igreja, ou, segundo o texto do Paulo, que eles usam muito para explicar essa dispensação, dispensação da graça, está aí no verso 2. Então ela comporta de Apocalipse 20, do 4 ao 6. E a última dispensação que ainda irá acontecer, segundo essa corrente, que é o reino milenar, que vai de Apocalipse 20 ao 22. E nós temos depois o estado eterno, ou estado final. Para que você entenda, independente de correntes teológicas, a palavra dispensação ou economia, ela é utilizada na Escritura Sagrada e dentro da teologia para explicar como Deus se revela na história e as formas, né, como Ele decide se relacionar. É importante frisar que isso não muda a imutabilidade de Deus. Deus é um ser imutável, a Escritura é imutável e inerrante, mas os tempos mudam e os tempos vão revelando que Deus sempre esteve à frente da história. Esse é o grande entendimento. Olha o que Agostinho disse a respeito disso. Ao discernir as eras,
vemos que a Escritura Sagrada se harmoniza com elas. Então as eras vão acontecendo e a palavra de Deus, ela se antecipa à história. A história prova que a Bíblia Sagrada é inerrante, absoluta e plenamente a verdade de Deus. Verso de número 3: pois, segundo uma revelação que me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. 4. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer dos filhos dos homens, aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Eu quero que você preste atenção à quantidade de palavras no sentido de entendimento que tem esse texto. Olha só no verso 3: revelação, conhecer, mistério, vamos lá, compreender, no verso 4, discernimento, mistério novamente, em outra geração não foi dado a conhecer, e agora foi revelado. Então, olha só como Paulo trabalha a questão da ênfase, porque a palavra revelação, conhecer, mistério, compreender, discernimento, elas estão tudo ligado a um mesmo entendimento, inclusive a palavra mistério. Quando você ver o apóstolo Paulo ou o apóstolo João falando a palavra mistério na Escritura Sagrada, o significado de mistério da Bíblia é diferente desse que nós temos. Mistério para a gente é esconder, mistério na Bíblia é revelar. Mistério, no nosso senso comum, é esconder algo. A Bíblia fala de um mistério que está sendo revelado, estava oculto outrora, não agora. Então, a palavra mistério, entendimento, compreender, revelação, tudo está ligado a um mesmo fio condutor. Paulo está dizendo que Deus, durante a história, Ele não quer esconder nada de nós. Deus nunca quis esconder nada do homem, mas o homem, quando peca, se torna cego, e agora Deus tem a responsabilidade, de revelar novamente, abrir os olhos do homem, abrir o entendimento para que ele voltasse a compreender o quão bom é viver na presença de Deus, o quão bom é estar na presença de Deus. Então os homens se tornam cegos por si mesmos, e Deus agora começa um processo de revelar, de trazer ao entendimento, de resolver o problema do mistério, daquilo que foi oculto ao homem, e Ele faz isso durante todo o processo da história. E esse conhecer ou revelar, Ele revela na verdade a liberdade do homem. O homem está preso pelo pecado, preso na ignorância, preso nas trevas, preso na mentalidade, preso no pecado, e Deus agora começa a fazer o que? João 3,16: e conhecereis a verdade, e ela vai trazer liberdade para vocês. Somente a verdade de Cristo pode trazer liberdade para o homem. Alguém disse certa vez que o conhecimento é caro, mas experimente o preço da ignorância para você ver. A ignorância tem um preço muito maior. E ele vai falar também do privilégio. Ele está dizendo, olha, em outras gerações, verso 5, não foi dado a conhecer. Então ele vai falar sobre o privilégio. Em outras gerações não foi dado a conhecer, nem mesmo viver ou experimentar o que nós estamos experimentando a nível do projeto de Deus sobre a terra. Cara, imagine que milhares e milhares de mártires morreram sem sequer alguém citar o seu nome ou conhecer a sua história, simplesmente morreram por causa da sua fé. E hoje, perceba o quanto nós somos privilegiados. Nós estamos aqui presencialmente, com cadeiras confortáveis, nós estamos com acesso a um microfone muito bem alinhado, nós estamos transmitindo para você, você está aí na sua casa, acessando um canal do YouTube, uma plataforma na internet. No momento em que você pode, você acessa, tem um conteúdo, anota. Nós temos aqui uma aguinha chegando. Cara, isso aqui é muito privilégio. Vai falar para um mártir que ele ia receber uma aguinha gelada enquanto ele estava pregando. Assim, é inadmissível você fazer a comparação daquilo que os homens de Deus viveram no início da igreja e aquilo que nós vivemos hoje. Paulo está dizendo, vocês são privilegiados. Muita gente não entende por que Jesus fala, olha, João Batista é o maior de todos os profetas, maior do que Moisés, mas no reino de Deus o menor é maior do que ele. Muita gente não compreende o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo sobre privilégio. Nós somos privilegiados. João Batista é o último dos profetas, ele encerra o ministério profético, e nós agora somos privilegiados em conhecer Cristo de forma relacional,
conhecer os mistérios que estavam ocultos na antiguidade e ter acesso a um período histórico onde tudo é favorável à pregação do Evangelho. As perseguições de hoje, elas não podem se comparar com aquilo que eles viveram. Então você é privilegiado e nós não fazemos 10% daquilo que aqueles homens fizeram. Infelizmente, parece que o Evangelho só funciona na tragédia, funciona no meio do caos. Parece que realmente quando aqueles homens entregam suas vidas, a vida daqueles homens se tornam sementes que prolifera a mensagem do Evangelho. E talvez nós estamos hoje muito confortáveis demais e por isso nós não valorizamos aquilo que nós temos. Então é isso que Paulo está dizendo: vocês são privilegiados. Outra coisa interessante, verso 6: a saber que os gentios são co-herdeiros. Essa é a boa notícia. Nós somos co-participantes e co-herdeiros. Essa semana eu estava conversando com a minha sogra, na verdade ontem, e falando com a minha mãe também, e achei legal que foi um assunto muito comentado pelo meu círculo de amizades essa semana sobre herança, né? Fulano recebeu uma herança que não esperava, que era, na verdade foi do esposo, que a mãe morreu, ele era filho adotivo e a mãe morreu e deixou para ele. A minha mãe, inclusive, ela recebeu uma parte da herança do meu avô em vida. Foi uma boa notícia que nós tivemos essa semana. E a gente começando a falar sobre isso, eu fiquei pensando quanto seria bom eu acordar de manhã e alguém me ligar e falar: olha, um primo, terceiro, quinto grau, que só tinha você como herdeiro, colocou aqui 50 milhões na sua conta. Você agora recebeu uma herança de 50 milhões. Eu não mereço, eu não fiz nada para adquirir, simplesmente recebi. E olha só, é isso que Deus fez conosco. Ele nos tornou, sem mérito nenhum, co-participante do planeta. Nós somos co-herdeiros de tudo que existe. Tudo que existe foi dado ao Filho, e o Filho nos torna co-participantes e co-herdeiro. E nós ainda somos co-participantes da natureza de Deus. Ele ainda compartilha a sua própria natureza conosco. Se isso não é privilégio, eu não sei o que é. Verso de número 7: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Paulo está dizendo que ele foi constituído ministro. Ele entende que é unicamente pela graça de Deus, mas ele diz o como isso acontece. Ele vai dizer: foi segundo a força operante do seu poder. Tudo que nós fazemos no Evangelho, nós só fazemos devido à força operante do poder de Deus em nós. A força operante do poder de Deus em nós nada mais é do que a presença bendita do Espírito Santo de Deus. Se não fosse o Espírito Santo de Deus. Durante algumas aulas a gente já falou sobre o quão importante é entender o que no Antigo Testamento alguns profetas e reis tiveram e experimentaram, e aquilo que nós temos de forma derramada sobre nós, que é a presença do Espírito Santo. O que nós não podemos fazer, eu repito, é confundir essa força e tirar a pessoalidade do Espírito Santo. Ele é uma força, ele é poderoso, mas ele é sobretudo uma pessoa com quem nós devemos nos relacionar. Nós fazemos o que fazemos porque existe uma força operante de um poder muito maior do que tudo, que é a presença bendita do Espírito Santo, mas ele é um ser relacional com quem nós devemos nos relacionar. Verso 8: a mim, menor de todos os santos, me foi dado a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então eu quero falar sobre Paulo o menor e Paulo o pior. Você vai encontrar Paulo o menor nesse texto, Efésios 3:8, e você vai encontrar Paulo o menor, ou seja, o pior, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Eu acredito que Paulo foi o homem que mais compreendeu a graça de Deus, a ponto de todas as vezes em que ele pega a graça, ele usa a sua vida como comparativo, e ele fala: eu sou o menor, eu sou o pior, eu sou mais inútil, eu sou mais pecador, porque é essa a sensação, é esse o sentimento de alguém que teve um contato com a graça de Deus, alguém que teve um contato com a presença de Deus, como o apóstolo João, se joga como morto, desmaiado, prostrado. É isso que a presença de Deus causa em nós. Ai de mim que sou
Sou homem impuro e habito no meio de pessoas impuras, tenho lábios impuros. É isso que o profeta diz. É isso que acontece com quem está perto de Deus. Se você quer conhecer alguém que está perto de Deus, ele nunca vai se gabar daquilo que é, daquilo que faz. Ele nunca vai ser uma pessoa prepotente ou arrogante. Mas todavia ele vai ser como Paulo: eu sou o pior, eu sou o menor. Porque é isso que a graça faz. A graça de Deus constrange. O amor de Deus constrange. Paulo está constrangido. E eu acho legal em Timóteo, porque ele diz assim, que ele se considera o pior dos apóstolos. Ele fala: Deus veio salvar, Jesus veio salvar os pecadores. Parece que está dizendo para outras pessoas. Ele diz: não, dos quais eu sou o primeiro. Essa palavra primeiro que Paulo utiliza é a junção de duas palavras gregas. Elas não estão juntas, mas estão juntas na mesma frase, que é a palavra protos, do grego, e a palavra tipo. Protos, tipo, deu origem à nossa língua na palavra protótipo. Protótipo é uma maquete, é um primeiro modelo daquilo que vai se construir. Paulo está dizendo: sabe os pecadores? Sabe? Então, eu sou o primeiro deles, eu sou um protótipo. É como se Paulo estivesse dizendo assim: cara, eu acredito que Deus pode salvar qualquer pessoa em qualquer condição. O motivo? Ele salvou a mim. É isso que Paulo está dizendo. Esse deve ser o sentimento que existe em nosso coração quando nós olhamos para alguém que talvez seja um pecador de colarinho branco, seja um pecador sujo, seja um andarilho, seja um milionário. Todos eles são pecadores iguais. E Paulo está dizendo: se Deus salvou a mim, é provável que Ele salve qualquer tipo de pessoa. E vem um princípio que eu queria deixar para você: quanto mais estamos perto da luz, mais nós enxergamos a nossa sujeira. Isso é um princípio da física, mas é também um princípio espiritual. Quanto mais perto da luz, mais nós conseguimos enxergar a nossa própria sujeira. Vamos lá? Verso de número 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Eu quero me ater a essa palavra oculto em Deus que criou todas as coisas. Eu sei que essa é uma reflexão um pouco mais filosófica e às vezes muitas pessoas têm dificuldade de compreender, mas olha que interessante: Deus criou todas as coisas nele e ocultou nele, de forma que o único conhecimento verdadeiro só possa ser adquirido através dele. Paulo está dizendo que esse mistério estava oculto nele. E qual é a forma de conhecer sobre a vida, sobre a realidade, sobre a história? Tudo é por ele, por meio dele e através dele. É nesse ambiente que faz sentido essa expressão em Cristo que Paulo utiliza com frequência. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a ele, pois, eternamente. Paulo está dizendo que toda a história, toda a verdade, tudo aquilo que se pode saber a respeito da vida, de tudo, está oculto em Deus, e Ele é a única fonte de verdadeiro conhecimento. E olha só, isso é importante para você também que discipula, para que você entenda que o cristianismo, ele é exclusivista. O cristianismo, ele não é inclusivista. Em que sentido? Nós não dialogamos com religiões pagãs. Um ecumenismo que enfraqueça a verdade de Deus, ele não é aceito no cristianismo. Sim, nós acreditamos que nós somos detentores da maior verdade, da única verdade existente. Nós adoramos ao verdadeiro Deus, nós adoramos ao verdadeiro Cristo. A salvação só é possível através daquele no qual nós cremos e por ele vivemos, Jesus Cristo. Eu sei que a palavra ecumenismo, ela tem se tornado cada vez mais comum no ambiente cristão, e as pessoas, elas têm essa tendência de: não, eu não posso ofender, no sentido de abraçar a minha verdade. Se abraçar a minha verdade é ofender outra religião, infelizmente nós ofendemos, porque o Evangelho ele é ofensivo. O Evangelho não é passivo, o Evangelho é ativo. Então preste atenção: a verdade, a única verdade existente no tempo, no espaço, na história, ela está oculta em Deus, no Deus Criador de todas as coisas. Então, nesse sentido, nós precisamos estar atento, porque nós não dialogamos nesse aspecto. Nós entendemos que
Deus é a única realidade, a única verdade existente, e é nisso que nós cremos. Deus criou todas as coisas e Deus deixa o seu DNA na história. É por isso que quando o Salmo fala para nós olharmos para o céu e contemplar a glória de Deus, quando Romanos capítulo 1 vai falar que Deus, Ele tornou os homens indesculpáveis, porque o que dele se pode conhecer, Ele manifestou através das coisas criadas. Tudo isso se resume em uma coisa: Deus impregnou o seu DNA na criação. E se nós quisermos conhecer a Deus, basta olhar para as coisas criadas. A forma amorosa como os animais tratam os seus filhos, a forma como tudo funciona e como tudo é organizado no universo, mostra que Deus é Deus, e Deus, Ele se revela através de tudo que Ele criou. É isso que Paulo está dizendo quando ele diz: oculto em Deus que criou todas as coisas. Essa expressão todas as coisas não é apenas para encher linguiça no texto. Paulo está tratando de um assunto muito profundo, que nós poderíamos gastar aqui horas e horas falando a respeito disso. Mas nosso tempo é curto, vamos para frente. Capítulo 3, verso 10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Olha só, a igreja, ela existe essencialmente para conhecer Jesus e torná-lo conhecido. Parece uma frase clichê gospel, mas não é. Aqui está a essência e o propósito da igreja: conhecer Jesus e torná-lo conhecido. E conhecer Jesus e torná-lo conhecido é uma via de mão dupla, elas são inseparáveis, uma coisa está ligada diretamente à outra. Por exemplo, não podemos conhecer Deus à nossa maneira, mas como Ele quis se revelar a nós. Isso é um princípio extraordinário, anote isso no seu livro, anote aí onde você puder. Nós não podemos conhecer Deus à nossa maneira. Deus, Ele é quem decide como Ele quer se revelar a nós. Até mesmo pregar o Evangelho, que é trazer o conhecimento de Deus a outras pessoas, nós criamos as nossas metodologias, seja pessoalmente, seja pela internet, seja com humor, seja com um pouco mais de seriedade, seja com um pouco de ira, não sei. As metodologias de tornar Deus conhecido são várias. A de conhecê-lo é única. Nós só conhecemos Deus através da Escritura Sagrada. Essa foi a forma pela qual Deus decidiu se revelar a nós, e essa é a única forma possível de conhecê-lo. O grande princípio e até um problema é que uma má interpretação da Bíblia vai te fazer conhecer um Deus diferente do Deus da Bíblia, e consequentemente vai te fazer viver um evangelho diferente do evangelho da Bíblia, e vai te fazer levar conhecimento errado de Deus às outras pessoas. Por isso é importante essa plataforma onde nós ensinamos a palavra de Deus, onde nós tiramos as dúvidas, onde nós fazemos a exposição do texto com o máximo de excelência possível, para que você conheça o Deus da Bíblia e conheça para torná-lo conhecido, e não apresentar um Deus pessoal. Muitas pessoas hoje, terceiro princípio, estão criando o seu Deus personalizado. Elas concebem Deus de acordo com aquilo que elas acham ser correto, sequer conhecem o texto, sequer estudam a Bíblia. Elas têm uma concepção de Deus a partir da cultura, da criação, de alguma informação, de algum livro secular, não conhecem a Escritura, e elas concebem um Deus pessoal. O Deus hoje é personalizado. Para alguns, Deus mais parece um tiozão legal do que um pai que corrige o filho que ama, segundo a Bíblia Sagrada. Para outros, Deus parece mais um Deus adolescente, que brinca, que está sempre animado, sempre, sempre cômico. Para outros, Deus parece um tanto afeminado, um Deus enfraquecido, um Deus limitado. Mas esse não é o Deus da Escritura. O Deus da Escritura, Ele é Pai. O Deus da Escritura, Ele é soberano. O Deus da Escritura,
Ele é amor, justiça, misericórdia, sobretudo Ele é Deus. E somente esse Deus que emana da Escritura é o que Paulo está dizendo, responsabilidade da igreja. Ele está dizendo aqui, com todas as palavras, verso 10: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados, potestades nos lugares celestiais. Ou seja, até mesmo os anjos e os demônios passaram a conhecer um pouco mais sobre Deus a partir da igreja. Segundo Paulo, os anjos estão perscrutando, eles estão acompanhando o que acontece aqui. Eles estão conhecendo a glória de Deus e a aplicação do poder de Deus sobre as nações, a partir daquilo que a igreja faz. Os principados e potestades passaram a conhecer mais Deus após a crucificação, quando então começa-se a pregação do Evangelho. Cada vez que nós temos um entendimento, cada vez que nós manifestamos Deus, os principados e potestades, sejam anjos ou demônios, eles estão também conhecendo a glória de Deus. É por isso que Deus é glorificado através da igreja, porque nós levamos conhecimento de Deus ao mundo. Isso explica o porquê a igreja é comumente comparada nos evangelhos a uma candeia, ou seja, candeia é um instrumento de fornecer luz. Então, se você não sabia, anote isso na sua Bíblia, no seu livro. Luz na Bíblia é conhecimento. Todas as vezes que a Bíblia fizer uma comparação com uma candeia, com uma lâmpada, você vai entender que isso representa conhecimento de Deus. A igreja é comparada com uma candeia, e essa candeia deve estar bem posicionada para que ela alcance o seu propósito de iluminar as nações. Ou seja, nós somos os responsáveis por levar conhecimento de Deus às pessoas. Nós somos o agente responsável por manifestar Deus às nações. Verso de número 13: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas prisões, nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Olha só, não desfaleçam, é o que Paulo está dizendo, porque para o cristão funciona mais ou menos o seguinte: assim como no corpo físico, nós fortalecemos o músculo quando nós destruímos as fibras, e então elas cicatrizam e se recompõem e se tornam cada vez mais fortes. Está aí o pastor Daniel Toledo para falar um pouco melhor sobre isso. Você tem que estragar o músculo para ficar mais fortinho, estraga para ficar mais forte, estraga para ficar mais resistente, quebra para ficar mais suportável. É assim que é a caminhada cristã. Paulo está dizendo: não desfaleçam. A tribulação ela tem antes contribuído. Para o crente, assim funciona a provação, a tribulação, o sofrimento. Ele vem, mas ele não nos mata, ele nos torna cada vez mais fortes. Pegou o insight? Então vamos para o verso 14. Diz assim: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Mais uma vez, Paulo para tudo e começa agora a orar, a interceder. Eu quero apenas aplicar um princípio rápido sobre a sua vida, para que você também ensine outras pessoas. Muita gente duvida do poder da intercessão. Muita gente tem dúvidas a respeito do poder da intercessão, seja para que Deus salve, seja para que Deus cure, seja para que Deus se mova em algum aspecto ministerial, secular, na família. A gente ora com aquela ideia de que, poxa, para que orar se Deus já sabe? Para que orar se Deus é soberano? Deixa eu dizer uma coisa para você, e é rápida e objetiva. Se o apóstolo Paulo acreditava no poder da intercessão, quem sou eu e você para duvidar? É só isso. Se o apóstolo Paulo acreditava e ele dizia: eu oro por vocês, eu estou orando para que Deus dê conhecimento para vocês, eu estou orando para que vocês sejam empoderados por Deus, para que o Espírito Santo pegue vocês. Se ele acreditava, quem somos nós para duvidar? Verso de número 17: assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós
arraigados e alicerçados em amor. Aqui cabe muitas aplicações que você pode trabalhar, porque Paulo ele usa duas figuras de linguagem muito parecidas. Ele fala que o amor deve ser o nosso alicerce e deve ser a nossa raiz. Tudo isso está ligado à estrutura, à base. Paulo diz que Cristo habite no vosso coração pela fé e que vocês estejam arraigados e alicerçados. Essas duas figuras de linguagem, Paulo representa nesse momento para dizer Cristo que é o amor, como a Bíblia diz, como João diz, Deus é amor. Se esse Deus que é amor, se esse Cristo que é amor, for a base de tudo que vocês fazem, falam, executam, vocês não vão fazer nada errado. Quer uma fórmula para fazer algo certo no ambiente ministerial ou em qualquer área da sua vida? Tenha Cristo como a base de tudo que você faz. Paulo disse várias vezes: vocês podem construir em cima dessa base que eu estou lançando, mas ninguém pode lançar um outro alicerce a não ser esse que eu já coloquei, que é Cristo. Então, em cima de Cristo, você pode construir, você pode criar métodos, você pode criar metodologias de como fazer uma igreja institucional, de como evangelizar, mas não mudem o fundamento, a essência permanece a mesma. Cristo é o único fundamento da igreja. Aleluia. Vontade de falar em línguas aqui, hein? Vamos lá, verso 18, estamos caminhando para o final. Então preste atenção: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha só, uma amiga minha certa vez fez um poema, Beth Meage, que poema incrível, e depois ela até transformou em uma canção. Eu ajudei a colocar a melodia, mas eu me lembro que esse poema dizia mais ou menos o seguinte: ela olhava para Deus e dizia: não existe nada do seu lado de fora. Você consegue dimensionar o entendimento dessa frase? Não existe nada do seu lado de fora. Quando em Efésios 1:23 nós falamos a respeito desse Cristo que enche todas as coisas, eu queria que você parasse por um minuto e se concentrasse nesse entendimento, de que Cristo, Ele é tudo em todos, como a Bíblia afirma. Cristo enche todas as coisas. Ele está dizendo: olha, eu quero que vocês conheçam esse Deus em amor, que Ele vai atingir toda a altura, toda a profundidade, todo o comprimento, toda a largura, de forma que não exista nada do seu lado de fora. É isso que o texto está dizendo. Agora eu quero que você imagine, na verdade, só tente imaginar um ser incrível que é todo feito em graça. Imagine um ser todo feito em misericórdia, a essência dele é justiça, a essência desse ser é santidade, e ele seja tão grande a ponto de ele preencher todo o espaço, de não haver nada do seu lado de fora. Esse Deus, esse ser, ele ser todo ciente, ou seja, ter todo o conhecimento, e mais importante, ter todo o poder de fazer o que quiser. Agora imagine que esse ser, ele fosse alguém que olha para você e diz assim: eu amo você, eu quero fazer algo por você. Eu acho que a nossa mente não é capaz de imaginar. Alguém consegue imaginar? Não dá para imaginar, não dá para esgotar o entendimento disso. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui no final do capítulo 3. Ele está dizendo: a fim de que vocês compreendam com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Deus, que excede o entendimento, ou seja, excede toda a compreensão, a racionalidade humana. É esse ser, é esse Deus que ama você, é esse Deus que salva você, e Ele tem uma vida eterna
para você. E ele finaliza dizendo: ora, ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Muito mais do que pedimos ou pensamos. Todas as vezes que eu vejo essa frase, esse texto, eu me lembro de que sempre que nós estamos caminhando durante a vida e a gente não compreende algumas coisas, é como se nós estivéssemos caminhando em uma direção e a gente consegue contemplar o horizonte que está logo ali, não consigo ver mais nada além dali, mas o que eu compreendo? Que a minha visão é limitada, e é como se Deus estivesse próximo a mim, porém em cima de um prédio, muito alto, onde Ele consegue ter a visão do todo, Ele consegue compreender de onde eu saí, aonde eu estou, aonde eu vou chegar, o que existe do lado de lá, o que existe no norte, no sul, no oeste, embaixo, em cima. Ele tem a visão do todo, é isso que o texto está dizendo. Ele pode fazer, Ele quer fazer infinitamente mais, porque Isaías diz que os caminhos dele são mais altos, ele diz que os pensamentos dele são mais altos, e só resta ao homem se dobrar diante desse Deus, só resta ao homem se humilhar diante desse Deus, que tem todo o conhecimento. E nós vamos encerrar com o verso 21, onde ele finaliza dizendo: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Você que está aqui, se coloque de pé, para nós finalizarmos com uma oração, para que você entenda no verso 21, depois você anota, o que Paulo faz, e ele costuma fazer, às vezes ao final de um capítulo, às vezes no início de um capítulo, e outrora no início de um assunto muito importante que ele está tratando. É esse verso 21 que nós chamamos de doxologia. Doxologia, a palavra doxo vem de doxa, que representa a glória de Deus. Paulo finaliza glorificando a Deus, e dentro da teologia nós chamamos de doxologia. Então Paulo faz uma doxologia e encerra esse capítulo dizendo: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo sempre. Todas as gerações, aquilo que está acontecendo durante o processo chamado tempo, e para todo sempre, aquilo que acontece na eternidade. Paulo diz que a glória pertence a Ele e que ela permanece com Ele por toda a eternidade. Jesus, obrigado, porque cabe a nós a responsabilidade de conhecer o Senhor, e de conhecer de forma plena, conhecer de forma, ó Deus, perfeita, conhecer de forma verdadeira. Nos permita, Pai, ter acesso a esse conhecimento, um conhecimento que não provém apenas de informações, de teologias, mas da verdadeira teologia, que é se relacionar contigo, que é conhecer o Senhor. Nós oramos nesse momento porque acreditamos, como Paulo acreditava, no poder da intercessão, e nós intercedemos pela nossa igreja, Senhor. Nós intercedemos por cada líder, por cada discipulador, nós intercedemos pelos nossos pastores, nós intercedemos por aqueles que visitam a church, para que nós possamos, Pai, ser tomados de uma sede, porque nós sabemos que o Senhor derrama água sobre nós na medida da nossa sede. Que haja sede pela palavra do Senhor, que haja sede pelo conhecimento do Senhor, que haja sede em nós de conhecer o Senhor e de torná-lo conhecido a todas as nações. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para compreender as Tuas verdades, que todo mistério, Pai, na Tua Bíblia seja revelado a nós. É isso que nós clamamos, e é nisso que nós acreditamos, e oramos em o nome do Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.